Fala pessoal, muito bom dia. Hoje, dia 19 de maio de 2022, segundo dia de inscrições aí abertas para o concurso da Guarda Civil Municipal de Sertãozinho. É o último dia para quem também pretende pedir a isenção da inscrição. Tem que correr o prazo. A gente tinha falado isso lá no primeiro vídeo, era bem curto, só ontem e hoje. E aí, então, se você pretende pedir a isenção, corre, não perde a oportunidade, porque hoje é o último dia. Hoje, o objetivo não é falar do edital, embora já tenha começado falando, mas eu quero conversar um pouco com vocês sobre alguns erros que são comuns de interpretação de texto e por que que eu escolhi esse como primeiro tema aí para falar de preparação, de estudo, de conteúdo. Pelo seguinte, a nossa prova de língua portuguesa lá para o cargo de Guarda Civil Municipal aí de Sertãozinho, ela tem 10 questões, língua portuguesa, 10 questões. Umas 5 questões, pelo menos, dessa parte de língua portuguesa, devem pedir ali questões baseadas em interpretação de texto. De acordo com o texto, segundo o texto, conforme o autor, é isso que vocês devem ver em pelo menos 5 questões lá. É o padrão da VUNESP. Ah, virão 5 questões? Provavelmente. Pode vir mais, pode vir menos, mas o normal é que venham umas 5 questões aí de interpretação de texto. Então, saber interpretar um texto, e a gente acha que sabe, mas existem algumas pegadinhas, algumas armadilhas que nos levam a errar. Então, saber interpretar um texto é muito importante para que vocês façam uma boa prova. Se vocês começarem com 5 acertos em língua portuguesa de 10, vocês já estão garantindo ali a metade, que é o mínimo, no geral, para ser considerado aprovado, e aí depois vocês vão só acrescentando pontos. Então, língua portuguesa, interpretação de texto é o que mais cai, beleza? Além disso, interpretar bem o texto, depois vocês perceberão, e eu vou tentar falar bastante disso aqui, é importante para toda a prova, porque as questões de matemática, elas dependem que você leia o enunciado e entenda o que está sendo cobrado. Então, interpretar o texto, além de fazer você marcar 5 das 10 questões de língua portuguesa corretamente, vai te ajudar com as outras 30 questões, 10 de matemática e 20 de legislação. Se você conseguir ler os enunciados, a chance que você acerte, pelo menos você sabe do que está sendo cobrado, vai ser muito maior. Beleza? Então, interpretação de texto não é só o conteúdo mais importante na matéria língua portuguesa, mas é o mais importante de todo o concurso. Ponto. Guardem isso. Língua portuguesa, interpretação textual é o mais importante na tua prova. No geral, você vai te garantir 5 pontos em língua portuguesa e vai permitir que você entenda todos os comandos, todos os enunciados, tudo o que é cobrado nas demais matérias. Então, isso é a principal coisa que vocês têm que ver. E se vocês captarem essa ideia, vocês estarão muito à frente. Sem dúvida nenhuma, vocês estarão muito à frente dos demais candidatos. Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui minha tela e eu vou ler um texto que vai apontar quais são os principais erros na hora de interpretar o texto e a gente vai comentando, beleza? Vamos ver se eu acerto aqui. Tá. Não, aqui não. Tá bom. Eu estava vendo aqui o canal, então eu vou compartilhar. E aí deve estar por aqui, quer ver? Só um minutinho. Entenda, aqui, ó. Essa é a aba que eu quero compartilhar com vocês. É um artigo da Folha Dirigida, escreve sobre concursos, e aí vocês, esse texto aqui, depois eu coloco o link aqui, ó. Entenda a diferença entre compreensão de texto e interpretação textual. O que você vai encontrar nesse artigo? Considerações sobre o texto, contexto, conhecimento de mundo, implícito, progressão textual. Né? O que eu quero destacar, depois eu deixo o link lá e eu acho importante que vocês leiam o texto todo,
O que eu vou destacar são os principais erros de interpretação. É uma parte bem... Olha só, são pouquíssimas linhas, mas se vocês absorverem essa ideia e começarem a praticar aí no exercício diário de vocês, vocês vão ficar muito melhores na interpretação textual. Erros de interpretação. É muito comum, mais do que se imagina, a ocorrência de erros de interpretação. Os mais frequentes são 3. Primeiro, a extrapolação, que também é conhecido como viagem. Ocorre quando se sai do contexto, acrescentando ideias que não estão no texto, quer por conhecimento prévio do tema, quer pela imaginação. Então, o que se faz quando se extrapola na interpretação textual ou quando se viaja ali na maionese? No texto também, né? Então, o texto é possível que faça referência a algum tema, algum assunto, mas de forma contida. E aí você pega aquela frase específica e você vai além. Você sai ali do limite das 4 linhas ali do texto e viaja, tá bom? Então, precisa estar ali, ó, preso no texto. Basicamente é isso. Aí, o erro seguinte é o inverso, quando se reduz. E aí começa a explicação assim, ó. É o oposto da extrapolação. Dá-se atenção apenas a um aspecto. Aí você pensa só uma parte do texto e toma aquilo como a ideia principal, deixando de lado todo o conjunto de ideias que foram apresentados no texto. Porque o texto começa com a introdução, depois vem alguns parágrafos de desenvolvimento que levam para uma conclusão. Mas quando você reduz, você pinça um único aspecto ali do texto, e esse aspecto vai estar em uma das alternativas, o examinador vai fazer isso, quase que de sacanagem, vai ter talvez a letra A logo, porque você viu aquela frase ficou martelando na tua cabeça e na hora de marcar ali você, é isso mesmo, e vai lá e vai fazer o X. Mas então tenha calma para ver se você não está fazendo uma redução, se você não está diminuindo demais o sentido daquele texto e marcando uma alternativa que fala só parte da coisa, tá bom? E o outro erro comum é a contradição. Quando é que a gente cai em contradição na interpretação textual? Principalmente quando o que o autor está dizendo se choca com o que a gente acredita, com os nossos valores, com as nossas crenças, com o que a gente entende sobre aquele assunto. Então, fala assim, não raro, o texto apresenta ideias contrárias às do candidato, fazendo-o tirar conclusões equivocadas e, consequentemente, errando a questão. Ficou tudo muito abstrato, essa ideia de não cair nesses erros de interpretação? Escreve aqui, fala para mim se esse apanhado que eu fiz aqui desse artigo, vou deixar ele aqui na descrição do vídeo, confundiu mais do que esclareceu, se ficou muito abstrato, porque eu baixei, está aqui, ó. Vamos ver se eu acho. Eu baixei a prova de 2016 da Guarda Civil, aí de Sertãozinho, que também tem 10 questões de língua portuguesa, e eu vou começar fazendo aqui para ver se a gente encontra lá aquelas 5 questões que eu disse que a gente deve ver de língua portuguesa de interpretação de texto, e se nessas 5 a gente encontra esses erros comuns. Aí vamos fazendo juntos. O que vocês acham? Comenta aqui se a gente confundiu mais, inicialmente com essas ideias, né, só com a parte teórica, porque aí no exercício prático vocês vão ver como faz sentido. Então, guardem, na hora de interpretar texto, evitem a extrapolação, não viajem, menos, senta ali na cadeira, olha para o texto, cara crachá. O comando deve dizer assim, de acordo com o texto, segundo o autor, na opinião do autor. Então, este é o seu chamado a olhar para o texto. Sentou na cadeira,
pegou a tua caneta, olhou lá as questões de português, leia o texto para responder as questões de um a tanto. Leu, e aí vai para as questões. De acordo com o texto, segundo o autor, na opinião do autor, é o teu chamado para a terra, não viaja. De acordo com o texto, na opinião do autor, segundo o autor, é o teu chamado para olhar o todo, não reduz. De acordo com o texto, segundo o texto, na opinião do autor, é o teu chamado para não brigar com o cara. Ele pode ter a opinião dele e você pode ter a sua. Não coloca a tua opinião, está dizendo que é a do autor. E aí, se você fizer isso, você não vai cair nesses 3 erros. Beleza? Eu espero que ainda dessa forma conceitual, né, eu ajude vocês a entender esse conceito, tá? Da interpretação textual, estava fechando aqui o compartilhamento de tela, eu vou melhorando. À medida que os vídeos forem subindo, a gente vai se ambientando aqui com a gravação. E aí eu vou trazer exemplos já na sequência, tá bom? Um abraço, corram para fazer inscrição, corram para pedir isenção, corram para estudar. Bora!